Olá, aqui é o professor Anderson Ferreira e a disciplina que eu estarei lecionando nesse momento é Epístolas Paulinas. Todavia, antes de nós falarmos das Epístolas Paulinas, convém-nos trazer uma explicação do Novo Testamento. A palavra testamento vem da palavra hebraica berit e da palavra grega diatek, que significa acordo ou pacto. Partindo dessa premissa, berit fala do acordo, do pacto que Deus fez com Israel, ou judeus, na antiga aliança, por meio de Moisés no Monte Sinai, e a nova aliança, o Novo Testamento, fala do pacto que Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue para a remissão dos pecados da humanidade. E mediando essa aliança, esse pacto, são os seus apóstolos, certo? O Novo Testamento ele é composto de 27 livros. É claro que existem outros livros chamados apócrifos ou pseudepígrafos. Todavia, canonicamente, na Bíblia, nós temos 27 livros. Temos 4 evangelhos, temos um livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, temos aí 21 cartas ou epístolas e temos um livro de Apocalipse, que totaliza um total de 27 livros. E eu gostaria aqui de falar sobre as epístolas paulinas, que está uma das subdivisões do Novo Testamento. Está nas epístolas, porque em epístolas nós temos as epístolas gerais, que são a carta aos Hebreus, as epístolas petrinas de Pedro, joaninas do apóstolo João e de Judas. E também a paulina, que é de autoria do apóstolo Paulo. Paulo, ele era um judeu que nasceu em Tarso da Cilícia, cidadão romano e judeu. Quando se converteu ao cristianismo na estrada de Damasco, quando estava indo perseguir os cristãos, tornou-se ali um apóstolo comissionado diretamente pelo Senhor Jesus, pelo Cristo glorificado. E é interessante que a partir daí, então, o apóstolo Paulo se torna uma figura bem relevante, bem proeminente no Novo Testamento. Depois de Lucas, é o escritor que mais escreveu livros no Novo Testamento. E nós vamos aqui destacar, então, o que significa cartas e epístolas. Adolfo Décima, no século XX, ele levanta essa questão para fazer uma divisão entre cartas e epístolas. E Gordon Fee e Douglas Stuart, em seu livro Entende o que Lês, passa a discorrer sobre isso. É comum confundirmos cartas com epístolas. Todavia, existe uma grande diferença entre ambas de acordo com a perspectiva de Décima. Segundo Gordon Fee, as cartas não possuem características literárias e nem são dirigidas para um público ou para a posteridade, mas antes são dirigidas para pessoas específicas. Diferente de cartas, epístolas possuem características literárias e não são dirigidas a pessoas específicas, mas sim a todo o público. Então, nós vemos aqui uma pequena diferença. Cartas são dirigidas a pessoas específicas, certo? A um público específico. Já epístolas não. Elas já são dirigidas a todos, sem especificidade, certo? Por exemplo, as epístolas gerais, a carta aos Hebreus, Tiago, certo? E ali também Judas, João, são epístolas, porque elas não têm um público específico. Agora, por exemplo, Tiago, Pedro, 1 Pedro,
já são cartas, porque você vê que ali eles estão direcionando-se a um público especificamente. E Paulo também não é diferente. O apóstolo Paulo está se dirigindo, por exemplo, a igrejas, a comunidades que estão em uma determinada região, ou a também pessoas especificamente, como são as cartas de Timóteo, de Tito e de Filemão, certo? Então, partindo dessa premissa, as cartas possuem 6 elementos específicos. Primeiro, ela tem o nome de um escritor, o nome do destinatário, ela tem uma saudação, ela tem uma oração ou ações de graça, ela tem um corpo, certo? E tem uma saudação final e a despedida. Agora, as epístolas nem sempre apresentam o nome do escritor, o destinatário, a saudação e a despedida, mas são documentos ocasionais, ou seja, elas surgem de uma ocasião específica e visam essa ocasião. Então veja que além das epístolas, né, além das cartas, não possuírem, além das epístolas, perdão, não possuírem um público específico, ela está ligada, né, a uma questão, uma ocasião específica. Então há uma diferença entre carta e epístola. Carta você tem nela o autor, o destinatário, uma ações de graça, uma oração, um corpo, um assunto ali que é discorrido na missiva, e você também tem as saudações finais. Diferentemente de epístolas que nem sempre possuem nome de autor, às vezes não possuem nome de destinatários, e às vezes também nem sempre possui também saudação ou despedida. Então, esses são elementos que diferem carta de epístola. E nós vamos ver que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, quer dizer, 35% do Novo Testamento. Paulo é o mais famoso escritor de cartas com 13 epístolas autênticas. As epístolas paulinas vão de Romanos até Filemão, que segundo a tradição canônica são de autoria paulina. Mas existe alguns acadêmicos que divergem nisso. Por exemplo, existem alguns acadêmicos que defendem que nem todas as epístolas ou cartas que levam o nome de Paulo como seu autor são de fato. O que a tradição defende mais que cartas que sejam de autoria paulina, alguns acadêmicos defendem, são unanimemente Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e 2ª Timóteo e Filemão. Então, os teólogos defendem 8 cartas aproximadamente que pode ser comprovado que há elemento histórico que comprova, que corrobora que tenha sido, então, essas cartas de autoria paulina. E as outras 5, como Efésios, Colossenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo e Tito, não podem comprovar que tenha sido de autoria paulina. Aí eles trabalham com 2 palavras aí para diferir. Cartas protopaulinas, que foram escritas mesmo pelo apóstolo Paulo, certo? Que essas 8 a qual eu acabei de fazer menção. E essas 5 também que acabei de citar agora são chamadas de deuteropaulinas. Por quê? Porque eles acreditam que uma comunidade paulina que segue os escritos de Paulo, a doutrina, a teologia de Paulo, então tem assim produzido essas cartas e colocado o nome de Paulo para dar um peso, uma autoridade. Lembrando que isso era muito comum no século I. Você escrever uma carta ou uma epístola e colocar o nome de uma pessoa que era conhecida para que ela tenha um peso e uma relevância. Partindo então desse princípio, desse pressuposto, nós vamos ver que as cartas do Novo Testamento, elas seguem um modelo greco-romano, certo? Eu queria ler aqui sobre a respeito, que essas cartas, elas são, as epístolas paulinas do Novo Testamento são correspondências ocasionais
escritas em um momento específico a congregações ou indivíduos em especial, a fim de abordar diferentes situações em determinados contextos históricos. Semelhanças com cartas de papiro gregas levaram alguns estudiosos a sustentar a opinião de que os escritos de Paulo deveriam ser classificados como cartas e não epístolas, uma vez que estas se referem a obras literárias criadas intencionalmente para uma interpretação mais ampla. Como são correspondências ocasionais que tratam de situações específicas, pode-se chamar esses escritos de cartas. No entanto, conforme mostra Scrane, os escritos de Paulo são muito mais do que cartas pessoais destinadas a um público específico. Embora as circunstâncias específicas possam ter contribuído para as suas escritas, elas mostram um desenvolvimento cuidadoso de pensamento, um uso de linguagem com significado preciso e uma estrutura encontrada em composições literárias bem planejadas. Por isso, a classificação como epístola pode ser corretamente aplicada a esses escritos. Além disso, essas cartas são apresentadas como correspondência de uma autoridade apostólica e, portanto, visavam a leitura e a circulação públicas dentro das igrejas em determinadas regiões geográficas, como, por exemplo, Colossenses, capítulo 4, versículo 16. As cartas de Paulo seguem o padrão de escrita das cartas do antigo mundo greco-romano. Uma típica carta de papiro grega começa com uma saudação, que inclui o nome do remetente e dos destinatários e os cumprimentos. Às vezes pode-se encontrar um agradecimento como parte da saudação. Esta é seguida pelo corpo da carta, que contém a mensagem comunicada pelo remetente. A carta geralmente é encerrada com algumas observações finais e uma conclusão formal. A conclusão contém o desejo de paz, os cumprimentos finais e as despedidas. Então, as cartas de Paulo, ou as epístolas de Paulo, seguem essas prerrogativas de epístolas, como as epístolas greco-romanas. Esse método, este modelo de cartas greco-romanas, as epístolas paulinas também seguem este mesmo modelo, contendo aí uma saudação com o nome do remetente e dos destinatários ou destinatário, uma saudação que é seguida também com uma ações de graça, agradecimento pela vida daqueles destinatários, que é muito comum nas cartas de Paulo. Por exemplo, em Romanos, na carta aos Romanos, a gente vê isso lá dos versículos 8 ao 15, Paulo elogiando a fé dos cristãos romanos, e ali também apresentando o desejo, a intenção de ir visitar aquela igreja, certo? Então isso é muito comum nas cartas paulinas ou nas epístolas paulinas. Scrane vale destacar que ele discorda de Adolf Décima, porque para Scrane existem elementos literários que pode se classificar que as cartas de Paulo também sejam não somente cartas, mas também epístolas. Então, Thomas Scrane discorda de Adolf Décima em relação que as cartas de Paulo não podem ser chamadas de epístolas, mas de cartas. Mas Scrane já discorda dessa opinião de Adolf Décima. E queria também falar das divisões das cartas paulinas. As cartas paulinas são conhecidas como grandes cartas, ou cartas doutrinárias, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, certo? E nós também temos as epístolas da prisão, ou cartas da prisão, que é a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e as epístolas ou cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Já Alex Varughese já tem uma divisão diferenciada. Ele diferencia cartas soteriológicas, porque trata com muitos assuntos relativos à salvação, que é Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, porque vão tratar muito da parousia, que é da segunda vinda de Jesus. Cartas cristológicas, é uma ênfase muito grande na cristologia, sobre Cristo, a obra de Cristo, que no caso são as epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, que é a epístola da prisão.
né? E as cartas pastorais, porque vão tratar de recomendação aos bispos, aos presbíteros e aos pastores, que é 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Tá bom? Então essa é a nossa aula. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.